João. Esse evangelho está sendo trabalhado na escola dominical. Se você não veio e não quiser, não perca a oportunidade. Nós estamos trabalhando esse apóstolo do amor, que Jesus amou mais ele. Jesus tinha preferência? Não, nosso Jesus não tem preferência. É porque ele tinha uma intimidade com Deus. É isso que Deus está querendo de mim e você. Ah, fulano tem mais intimidade? Não, você também busca essa intimidade. Separa a hora que você pode buscar, se aprofundar. Como a pastora usou aqui, ó, bota uma cadeira, convida Deus para conversar contigo. É isso que o apóstolo João tinha em relação ao Senhor. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo, o nosso tema é no 10. Nós vamos ler do 1 até o 10, tá bom? Como já foi dito aqui, conhecereis a verdade. A verdade? Oh, glória. Vamos lá, culto de libertação. Jesus, o bom pastor. Capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, salteador. É Jesus que está dizendo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas ovelhas, as próprias ovelhas. Nós somos chamados pelo nome, igreja, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Ele vai aonde? Adiante dela. Você não anda sozinho. E elas o seguem porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes pôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que ele falava. Jesus sempre fala com a gente por parábolas. No 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes da mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será? Entrará e sairá, e achará pastagem. 10 agora, todo mundo junto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glória! Para a gente fechar, a gente vai ler o 11. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Toma posse dessa palavra. Ela é do Senhor. A igreja pode assentar adorando, glorificando. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a noite que a gente completa 7 semanas guerreando, glorificando nesse tema, né? Onde o Senhor fala de revestimento. O Senhor falou de diversas formas com a igreja, mas é um tempo de resgatar aquilo que Satanás roubou, daquilo que Satanás tentou fazer alguma coisa na minha e na tua vida, né? Eu creio que nós, todo mundo, temos testemunho, como a pastora falou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu louvo a Deus que a gente possa lembrar desse testemunho, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na minha e na tua vida, né? E nós sabemos que o inimigo, ele atua tanto no casamento, na família, nos relacionamentos. Ele atua de diversas formas. E ele não brinca, porque o 10 vai dizer que ele veio para matar, roubar, destruir. Ele não brinca, igreja. Enquanto eu e você estamos aqui, você não sabe, mas o mundo espiritual está real. Porque você está aqui se alimentando de fé. Você está aqui proclamando, porque foi dito nesse altar já. Parece que não está acontecendo, mas uma oração, igreja, quebra as cadeias do inferno. Quando você ora, bota a tua mão para a tua casa, bota a mão na tua cabeça. Quando eles chegaram aqui tenso, cansado, cheio de dardo do Satanás, coisas que vão acontecer nesse feriado, desgostoso, não consegui, não faturei. Mas o Senhor, quando você bota a mão na tua cabeça e ora, Ele anula todos os dardos inflamados do maligno. Porque Satanás, ele não brinca, igreja. O próprio apóstolo Paulo nos fala em Efésios 6: revestimos de toda a armadura de Deus. Não é qualquer armadura não, a de Deus, para poder resistir os dias maus. E aqui no capítulo, no versículo 1, né, ele vai mostrando para nós da parte do ladrão. Quando ele fala para a gente, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. No 2, aquele porém, que entra pela porta é seu pastor, para
e o porteiro abre. O ladrão, ele não bate assim, ó. Ó, hoje eu vou lá soltar a tua casa. Ele faz isso? Não, você se resguarda, se prepara, você se reveste, você prepara a sua casa e de repente aparece algum estranho dentro do, né? Quando eu era do mundo, depois que eu vim para o Senhor, eu não sofri nenhum. Mas quando eu era do mundo, eu sofri vários assaltos. Assaltos assim violentos mesmo. Coisa assim que parecia uma maldição sobre a minha vida. Mas eram assaltos assim que eu passei, no meu casamento e com a minha família. De ficar 5 horas sequestrada dentro da minha casa. Com arma e tudo. O tempo todo o ladrão batia com a arma na minha perna e falava, vou te matar. Eu passei esse trauma. Hoje estou curada. Eu entrando na primeira noite, morei em Vila Valqueire, 7 anos. Primeira noite no apartamento com meu namorado, com meu esposo, lua de mel ainda. Foi fechada por um carro e levei a arma aqui no pescoço. Levaram tudo que a gente tinha. Dentro do condomínio fechado. Então a gente sabe que já passou. Mas hoje, eu e você, nós temos Cristo. Aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, aquele que nos guarda. Mas essa palavra é para alertar eu e você. É para avisar você, igreja, que existe um ladrão. Existe aquele que mata, rouba e destrói. Não brinca com o mundo espiritual. Se reveste nessa campanha. Reveste em mim mesmo, buscando, se entregando. Porque essa é noite de resposta. E ele fala para mim e para você, quando Jesus chega aqui no final, quando ele fala no quadro, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Jesus diz para a gente, eis que estou convosco todos os dias. Você não está sozinho. Se você sentir um perigo, clama o sangue de Jesus. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me cobre com teu sangue. E ele fala, os que seguem, porque ele reconhece a voz. Irmãos, nós não estamos em tempo de qualquer voz nos levar para algum lugar. Não é qualquer lugar que te convida que você vai plantar a planta dos pés. Porque nós estamos fechando a campanha, diabo, solta o que é meu. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte missionária. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a minha parte missionária? Se revestir. Se revestir. Buscar. Se fortalecer. Se firmar naquilo que Deus tem falado contigo. Na sua entrega, na sua busca. Revestimento, igreja. Nós não estamos mais em tempo de, brincar. Qualquer coisa está magoado. Qualquer coisa eu vou deixar, não vou mais. Hoje não estou com... É hoje. Feriadão. Quantos poderiam? Muitos viajaram mesmo. Mas é aqui. Quando você está aqui, Deus está guerreando a tua causa. Deus está planejando para você. Solta o casamento. Solta os filhos. Corta esse laço. Não vai naquele lugar, não. Mas falou, missionária, que vai. Se Deus falou, se Ele não falou, vai soltar. Não vai naquele lugar. E se for naquele lugar, Deus vai permitir manter uma experiência para saber que Ele é Deus. É a tua oração. Não para de orar. Continua orando. E Ele fala, os que seguem ouvem minha voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Igreja, esse é nosso tempo. Já foi dito aqui nesse altar. Quanta voz que está surgindo aí. Quantos altares estão se... Quantos pastores não estão conseguindo mais, porque aquele que está na iniquidade, aquele que está com pecado oculto, o Senhor vai ter o ano da colheita. É o ano do juízo, é o ano do acerto que Jesus está falando. Nós estamos com a campanha aqui no sábado, na consagração. Ano da colheita. Aquilo que eu e você semeamos no ano de 2024 é o ano que nós vamos colher. E essa campanha está fechando para isso. Satanás, solta o que é meu. Então você está plantando o quê? Ouvindo a palavra, renunciando aqueles limites, entendendo aquilo que é para você fazer. Porque aquilo que é teu para você fazer, Deus não vai fazer. O que eu tenho que fazer, missionário? Buscar o caminho. Estar na porta estreita. Eu vi a voz do teu pastor e obedecer. Não adianta eu ouvir e estar indo para outro caminho, buscando outras portas, fazendo de outro jeito. Satanás, solta o que é meu. Mas e você? Está na obediência? Está fazendo o que Deus botou na tua mão? Ele te deu galardão, Ele te abriu entendimento, Ele te capacitou para você ser um pai de família, uma esposa, um empresário, um professor, um missionário, um pregador. Você está feito com excelência? Porque a Bíblia fala, tudo que tu botar a mão para fazer, dá o seu melhor. Eu não sou nada. Eu estou tremendo para estar aqui. Mas eu estou debaixo da autoridade do meu Deus. Porque Ele me chamou para isso.
E a gente faz na nossa silêncio. E ele fala para a gente aqui, não sei, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Aquele povo estava acompanhando Jesus, era face a face, igreja. Hoje a gente está ouvindo, mas naquele tempo eles tinham essa dificuldade. Não é diferente comigo e contigo. Mas Jesus afirmou de novo, em verdade no 7, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aqui tem alimento. Aqui nesse altar, DPU tem compromisso com a verdade. Aqui se prega a palavra genuína. Você pode ser crente de Beré. Quem é crente de Beré, missionário? Quando o pregador está falando, você está lá, e não é verdade, está escrito aqui, ó. Não está assim não, sabe? Você está ligado, porque o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo e está confirmando no teu coração. Olha aí o que eu estou falando contigo. Você pensou, né, que ia naquela terra de lá? Você está a semana toda no teu WhatsApp, vamos lá para aquela vigília, vamos lá para... Não é proibido não, mas Deus testificou para você ir. Você pediu permissão à tua liderança? Porque quando você sai para um lugar fora da tua cobertura espiritual, você tem que estar protegido de oração. Você não vai pela força do teu braço nem pelas tuas pernas. Você vai direcionado. A minha liderança me permitiu ir. E eu vou lá. Porque você vai chegar lá. E o Espírito Santo vai falar contigo. Olha como é que eu não estou nesse negócio. Olha como é que está aqui. Muitas das vezes a gente quer ouvir, vozes. A gente quer ouvir, ver movimento. Mas o Senhor fala na palavra. O Senhor fala na verdade. Ele diz aqui, na verdade e em verdade vos digo, eu sou a porta. Muita porta aberta, igreja. Muito movimento na terra, igreja. Mas fica com esse livro aberto. Se alimenta dele de dia e de noite. Deus te acordou na madrugada. Não sei por quê, irmã. Acordei na madrugada. Tem duas noites que eu estou acordando na madrugada. É Deus querendo falar contigo. Lava o rosto, bebe uma água e vai sentar e vai ler a Bíblia. Que Deus vai falar contigo. E ele fala como? Na palavra. Você começa a ler a palavra, ele vai revelando. Olha aquela tua causa. Olha aquela situação. Olha aquele problema do teu casamento. Como você vai agir no teu filho. Como você vai agir no teu negócio. Então, é aqui. É aqui que a gente tem direção. E ele vai falar justamente no 10, né? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde eu descubro isso, igreja? Queria convidar você a abrir Provérbio 23. Deixa marcado que a gente vai voltar depois para João. Provérbio 23. O Senhor falou comigo nessa noite, nessa tarde, quando eu recebi o convite. Eu abri. Provérbio 23 vai dizer: compra o quê? A verdade. E não a venda. Tem gente que compra, né? Aí guarda aquilo, aí vou vender isso aqui. Não, mas a verdade você compra e não vende. Compra a verdade, não a venda. O que é que ele fala mais? Lê lá, gente, Provérbio 23, para você lembrar que você está ouvindo. Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Por quê, gente? Porque Deus está falando isso comigo e contigo. Porque Deus é a sabedoria. A verdade está aqui, igreja. Então, como foi falado aqui pela pastora, a Bíblia dela desde que ela começou. Eu amo Bíblia também. É um livro que eu amo, é Bíblia. Você abre, ali vai abrindo as versões e você vai vendo aquilo que Deus vai confirmando, né? Compra a verdade, não a vendas. Compra a sabedoria, compra a instrução, compra entendimento, igreja. E ele vai falar pra gente. Eu queria levar você lá no capítulo, eu não vou introduzir muito, lá no 24, continue mesmo no 24, no 5. Mas o poder mais poder tem o sábio do que forte. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Quando eu compro sabedoria, quando eu busco entendimento, não é o ser forte, não é o ser de poder, não. É conhecimento, é discernimento, é entendimento. Então o Senhor está falando nessa campanha, nessa noite. Vai para a palavra, igreja. O diabo vai soltar o que é teu através do teu conhecimento na palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ali que tu vai ter direção. É ali que tu vai ter a meia hora. Senhor,
Davi, quando estava ali pelos inimigos sendo afrontado, lá em Ziclague, ele chegou, a terra estava toda destruída, a família toda, as mulheres todas, a casa dele destruída. Até que eles estavam perto, tentaram contra ele, mas ele foi para o Senhor. Ele botou o manto lá e foi orar ao Senhor. Senhor, é para eu ir? Muitas das vezes a gente na emoção, sabe quando a gente perde alguma coisa que a gente ama? A gente vai na emoção, igreja. Não, vou lá, vou resolver. Que isso? Não, vou lá, vou botar minha mão, vou resolver do meu jeito. Eu tenho dinheiro para pagar. Sabe lá se Deus mandou você ir? Era para você botar a mão? Era uma permissão de Deus? Mas Davi orou, Senhor, é para eu ir? E o Senhor falou, vai. É essa voz que eu e você temos que ouvir. E aqui na palavra vai dizer, no versículo 8 do 24:8, com medidas de prudência farás a guerra. Com medida de quê, igreja? Prudência. Não é, sabe, o teu conhecimento, o teu algo só, não. Prudência farás a guerra. E na multidão de conselho está a vitória. Oh glória, é buscando o Senhor nessa noite. É buscando conhecimento. A sabedoria é alta demais para o sensato. No juízo a sua boca não terá palavras, porque não vai ter conhecimento. No 10, se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força... Olha aí, o que a pastora falou aqui no altar. O choro é que mais Satanás quer ver a gente fazendo. Quer você chorando. Levou um telefonema, não era o que você esperava, né? E agora, o WhatsApp. Ah, Deus, puxa vida, Senhor. É isso que ele bate palma. Aí ele vai lá, ó, te dá uma rasteira. Tá magoada, tá ressentida. Não era isso que você queria ouvir. Aí a pessoa chega perto de você para te pedir um perdão, tu já não recebe. Porque teu coração tá cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E ele está falando, se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força verá pequena. 14, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Deus está falando conosco hoje. É achando a sabedoria. É achando a sabedoria que haverá bom futuro. Vai ter resposta na minha e na tua vida. Vai ter resposta no teu casamento. Vai ter resposta nesse feriado aí, ó. Programou uma coisa, se não for de Deus, você está pedindo algo que é do coração de Deus. Deus vai cortar esse laço. Como diz a palavra, ele quebra o laço do passarinheiro. Por que quebra o laço? Porque não faz de novo. Se você quebrar o laço, não tem como fazer de novo. E Deus está quebrando o laço nessa noite. Você está recebendo sabedoria. Ora isso. Senhor, me dá sabedoria. Me dá discernimento. Porque Ele está falando para mim e para você. Nessa noite. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá futuro. E se não, frustrará a sua esperança. É na casa do Senhor. E eu queria compartilhar uma passagem. Não vou me demorar. Que é um testemunho diante da sabedoria, igreja. Porque às vezes a gente vê há muitos anos na casa do Senhor. Eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, já quase finalizando, mas eu vou... Porque quando eu recebi o convite da pastora, eu estava lendo, pastora, essa passagem. Eu falei, Senhor, se esse convite chegou para mim, eu vou ler essa passagem. E eu estava escrevendo essa passagem de uma forma assim, meu Deus, né? É muito forte. 1 Samuel 2. E eu estava lendo, né? Que fala dos filhos de Eli. Ele era um profeta, um homem de Deus, foi muito usado. E ele tinha dois filhos que eram levitas na casa do Senhor, sacerdote lá, né? Levitas. E diz a palavra de Deus que Deus estava vendo tudo que estava acontecendo lá. O que vai acontecer aqui nessa leitura, testemunho, para eu e você tomar posse e tomar atitudes diferentes. E eu queria que a gente lesse, para depois eu comentar alguma coisa. Deus está querendo para a gente reconstruir, tirar da mão de Satanás isso aqui, ó, atitude. Atitude. Essa atitude não é só da pastora, não é só de Jesus, é minha e tua. Eu tomei posse. Eu estava lendo hoje à tarde quando Eli repreende os seus filhos. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel.
e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles disse: por que fazeis tais coisas? Pois todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que está esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Testemunho, né? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Se eu peco contra o fulano, quem vai julgar o árbitro vai ser Deus, né? Presta atenção aqui. Quando interceder por ele. Aí, pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Então, 25. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se for a mão de Deus agindo para nos corrigir, quem vai interceder por nós? Presta atenção. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel, para até aqui. O que a gente vai entender? Nesse capítulo 2, a gente vai entender que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, atuavam lá no templo. Hoje não é diferente. Nós temos homens e mulheres trabalhando na casa do Senhor, e a gente tem família. Você também trabalha, tem a sua casa, tem teus filhos, orienta. A gente tem família, né? Tem os filhos, temos parentes. E aqui vai mostrar que eles faziam coisas absurdas. Uma delas é que eu vou ler para você no capítulo, no versículo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, a meia, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia todo Israel que ia até Siló. Siló era uma cidade que eles iam lá festejar e fazer o sacrifício. Também, antes de se queimar a gordura, isso aqui é o mais triste, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que estava sacrificando: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Aí se o ofertante lhe respondia, então quem estava fazendo o sacrifício respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-lo-ei à força. E era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Então, o sacrifício era feito naquele tempo, já foi falado aqui nesse altar. Hoje, o nosso sacrifício já foi feito por Jesus, mas naquele tempo havia sacrifício. E a gordura subia como aroma agradável ao Senhor. A gordura, ela subia como aroma. Mas o sacerdote, eles não queriam, queria a carne para ele toda. E metia, e ele falava aqui, se não entregar, eles iam tomá-la à força. Olha o ambiente que estava dentro da igreja. A gente quer pedir as coisas que Satanás solte, mas como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? É uma reflexão, igreja. Isso aqui é um testemunho forte. Poucos falam dele. Mas a gente fala assim: ah, deixa aí, gente. Deixa. Tempo certo Deus vai consertar. Eu já botei na mão de Deus. Já falei. Ele também falou. A gente leu aqui no 22 que ele falou com os filhos. Olha a fama de vocês. As pessoas estão comentando. Eu fui uma pessoa, na minha caminhada, eu fiquei 21 anos, quase 22 anos ali numa congregação. Eu nunca fui eu era sempre muito fiel, sempre fui. Porque eu sei como é que eu cheguei. Cheguei moída, quebrada. E a palavra de Deus me restaurou. Gerou em mim fé, gerou em mim esperança. E uma coisa que eu amo é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a presença, eu amo a obra. Eu faço essa, eu não vejo cansaço. Eu não falo, às vezes a missionária, eu não consigo sentir cansaço, porque eu amo aquilo que eu faço. E meus filhos, as jovens foram para a faculdade, se afastaram do caminho do Senhor. A faculdade, o ambiente de uma UERJ, ele é muito forte, vocês não têm noção do que acontece lá dentro. Lá tem suicídio, lá tem depressão, lá tem feitiçaria, lá tem gente tirando o teu filho para levar para o sexualismo, lá tem tudo, gente. Você não tem noção do que é aquilo lá. É uma faculdade de referência. No tempo que meu filho
filho fez? Era. Não sei como ele está hoje. Mas era uma das faculdades de maior referência para fazer direito. Tá? Então, eu usava mesmo de dureza. E eu falava. E as coisas aconteciam, não vou entrar em detalhes, mas chegou um tempo que eu falei para ele. Eu falei isso para ele. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você quer ter teu carro? Você quer ter tua casa? Planta para você colher. Vai estudar, você está tendo aí, faculdade, curso de inglês, você está jogando na janela. Aí um dia, isso já tinha passado 2 acidentes de carro. Um dia ele bateu com o carro vindo para ir buscar o pai, e ele bateu com o carro. Perda quase total. Ele teve um arranhão. Mas tinha uma mãe de joelho, né? Mas o Senhor permite, mesmo, por isso que eu falo para você. Satanás solta o que é meu. Mas Deus vai tratar. Deus vai tratar. Porque não vai vir de qualquer maneira, não. Por isso que Deus está falando a palavra. Pega a palavra, sabedoria, conhecimento, igreja. Para você não ser pego de surpresa. Você fez uma campanha forte. Satanás solta o que é meu. Deus vai soltar. Porque quem solta é o Senhor. Mas se prepara, porque Deus vai tratar. Porque Deus não dá nada pra gente de qualquer maneira. E aí, aconteceu o acidente. Aí tocou no pai. Aí quando tocou no pai, o pai falou a mesma língua que eu. E ali ele foi apertado, tirou aquilo que ele mais gostava. Hoje ele é um homem formado, é um bom advogado, é casado, tem a família dele, tem a casa dele. Mas foi preciso eu e você plantar. A verdade, corrigir, ensinar o caminho, ensinar a porta. Não se cale. Não se cale hoje para não chorar amanhã. É necessário, igreja, a gente se apegar. Mas é tão... Deixa aí um pouquinho. Não deixa não. Porque se você alimentar hoje, alimentar amanhã, para você mudar a alimentação vai ser complicado. Meu Deus, aleluia. Alimenta com a verdade. A palavra diz isso, meu filho. É assim que está escrito. Satanás tentou Jesus com a palavra. Mas Jesus respondia para Satanás. Também está escrito. Aleluia. Porque você tendo que conhecer a palavra. Porque Satanás vai vir e você tem que estar com a resposta. Não é na carne, não é o que eu penso, não. É na palavra. Pega a sabedoria. Vira a madrugada. Bota esse problema. Satanás solta o que é meu. A campanha acaba hoje. Mas você continua clamando. Eu creio que tu vai dar testemunho. Eu já tenho testemunho. Eu creio que você vai dar testemunho. Satanás solta o que é meu. É no meu emprego. Essa pessoa me perseguindo. Vai para a palavra. Senhor, tu é aquele que me dá sabedoria. Tu é aquele que me dá conhecimento. Deus vai te fazer diferente no teu trabalho. Quantas vezes que eu trabalhei em escola anos, né Sueli? E eu falava, Senhor, eu sozinha, para fazer aquele monte de trabalho, 16 crianças e uma especial na sala, cadeirante. Eu sozinha, com 16 crianças e uma cadeirante. E Deus me dava sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me ensina. Tem que apresentar esse projeto. Senhor, me capacita, Senhor. O Senhor vai te capacitar no teu trabalho. Olha assim, esse governo, como é que está mudando? Olha essa situação, esse levante. Senhor, me dá sabedoria, Deus. O Senhor te faz ser luz, igreja. O Senhor te faz diferente. Você é sal, você é luz. Não se conforma. E a palavra diz para nós aqui, para a gente nesse livro de 1 Samuel. Olha só, no 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Foi a orientação que ele deu para o filho. Meu filho, se for eu com você com outro sacerdote aí, Deus vai interceder. Mas você pecando contra Deus, é você e Deus. Não vamos entrar nessa questão. Não deixe isso acontecer, igreja. Ouça hoje e bota em prática. E aí ele está dizendo que ele falou, ouviram a voz do pai, mas não obedeceu. Aqui tinha uma atitude, talvez Jeremias, não estou aqui para julgar, não me encaro. Mas poderia ter, né? Falado com o Senhor, tirado eles de lá, porque eles estavam corrompendo o povo ao pecado.
Quando a gente passa por um lugar que a gente mora há muito tempo, a gente é testemunho. A sua postura no trabalho, você é testemunho. Poxa, a conduta dela, a conduta dele, né? Há pouco tempo eles estiveram lá, onde eu moro há 22 anos. E o porteiro, que é o mais antigo, os outros já saíram, alguns morreram, que é já de idade, né? Eles falam, Dona Célia, quem vê é outra pessoa. Porque ele mudou. E ele vai mudar a igreja. Porque ele vai voltar. Eu creio, já está caminhando já. Porque Deus, ele faz da forma que ele quer. Ele sabe onde tem que trabalhar. Ele sabe, ele só fala para mim, ó, descansa, descansa. Às vezes bate saudade, mas o Senhor dá uma paz que excede todo. Ah lá, uma amiga que me conhece da minha luta, anos de oração comigo, mas o Senhor é aquele que nos dá a paz. E aí eu quero voltar para lá para o livro de João, para a gente fechar, que esse testemunho do profeta Eli fique para nós, porque nós precisamos pedir autoridade ao Senhor. Foi falado muito disso aqui hoje. Autoridade, precisamos pedir, livro de João, para a gente fechar. Precisamos de autoridade, discernimento, conhecimento. E eu vou conseguir isso de que forma, missionário? Conhecendo a palavra. Lembra dessa passagem? Se o próprio demônio foi tentar Jesus, que dirá eu você? Mas Jesus, ele tinha o quê? A sabedoria. A palavra que está aqui, ó, para mim e para você. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele diz para mim e para você: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Satanás, solta o que é meu, porque o meu Deus está falando comigo. Satanás, Deus está falando comigo nessa noite para eu proceder dessa forma, para eu ficar no silêncio, para eu acordar na madrugada e orar, para eu deixar ir, porque é Ele que vai tratar. Quantas vezes você está botando a mão e puxando, ó, botando a mão e puxando, ó, e Deus quer que você deixe, porque é Ele que vai cuidar. Como é que vai tratar? Como é que vai quebrar essa maldição? Como é que vai quebrar isso, igreja? Deixa Deus tratar. Tira a tua mão, deixa Deus tratar. É necessário às vezes, igreja, um toque de Deus, uma experiência. Lembra de Jacó? Ele lutou, ficou com a marca na coxa, mas teve experiência de Deus. Vamos ter experiência, igreja. É teu filho? É teu marido? Você quer amar mais do que Deus? Não pode. Não pode amar mais do que Deus. Ama primeiro o teu Deus e entrega, Senhor, nessa madrugada, bota minha cara no pó. Esse feriado, não sei onde vai, mas eu confio em Ti. Estou entregando. Quando a gente lança no altar, a gente descansa. Por quê? Porque eu botei no altar, eu lancei no altar, e a minha confiança está no Senhor. É do altar que desce água, que sacia a sede da alma. É do altar que vem resposta. É do altar que Ele ordena a bênção. É aqui no altar. Errei a igreja. E para fechar, Ele fala comigo e contigo nessa noite. Ele fala no 11, no 10. O ladrão veio somente, ele veio só para isso, igreja, para roubar minha paz, roubar a tua paz. Mas ele está derrotado pelo sangue de Jesus. E ele diz: roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo: eu vim, igreja. Domingo a gente está no domingo da Páscoa. Páscoa não é só chocolate, é gostoso, mas Páscoa lembra para mim e para você a morte e a ressurreição daquele que está vivo e está voltando. Ele vai voltar a qualquer hora, igreja. E a gente tem que estar assim, ó, comendo a palavra, dando glória, dando aleluia e confiando no Senhor. E ele diz, para a gente fechar no 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Pode dar glória. Pode dar glória. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra, igreja. Tem um bom pastor comigo e contigo. Por mais que Satanás tenha entrado no teu casamento, no meio dos teus filhos, no teu trabalho, nas tuas finanças, ele vai soltar. Mas vai vir algo melhor. Mas você precisa ouvir a voz do teu pastor. Como que eu vou? Aqui. Acorda na madrugada, Deus. Ouvi lá da missionária falando: vou acordar às 3 da manhã. Tenho um compromisso contigo 3 dias. 3 dias vou acordar às 3 da manhã. E o Senhor vai me dar uma resposta. Recebe, que eu também vou fazer isso.
resposta e vai dar testemunho daquilo que ele fez na minha e na tua vida. Cadeias vão ser quebradas. Os guilhões de Satanás vão ser despedaçados. Aquilo que está retido, aquilo que Satanás arruaçou a tua vida, Satanás vai soltar. Pelo teu compromisso, a tua fidelidade com Deus, Satanás vai soltar. Eu tomo posse dessa palavra. E eu quero, na permissão da minha pastora, orar. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos orar nesse sentido, nessa palavra, do caminho que ele é para mim e para você.